A origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor formas de organizações dos elementos químicos conhecidos até então. No ano de 1829, o químico alemão Johann Wolfgang Dobereiner organizou a primeira tabela periódica da história. Ela apresentava os 30 elementos químicos conhecidos até então e foi batizada por ele de Tríade de Dobereiner. A tabela periódica de Dobereiner foi denominada de tríade porque os elementos foram organizados em grupos de três. Cada grupo apresentava elementos que possuíam características químicas semelhantes. O alemão Dobereiner, ao analisar os elementos químicos cálcio, estrôncio e bário, percebeu uma relação simples entre suas massas atômicas. A massa do átomo de estrôncio apresentava um valor bastante próximo da média das massas dos outros dois elementos. A esta observação deu o nome de tríades de elementos químicos. O trabalho de Dobereiner não causou muita impressão entre os químicos da época, e suas observações passaram praticamente despercebidas. Seu mérito foi ter sido o primeiro a mostrar, aparentemente, o que acreditava serem relações entre os elementos químicos, constituindo talvez o primeiro esboço de uma tabela periódica. Um fato interessante em relação às tríades de Dobereiner é que a massa atômica do elemento central da tríade era exatamente a resultante da média aritmética entre as massas atômicas dos outros. A importância das estrelas está, portanto, relacionado mais profundamente às nossas origens químicas, onde é permitido, através disso, responder algumas dúvidas dos nossos antepassados. Arane Prado descreve essa trajetória do conhecimento, que trata do entendimento interligado do microcosmo e do macrocosmo na forma, do átomo às estrelas e vice-versa. Created using Powtoon.